Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por eu estar aqui agora e por cada pessoa que está aqui comigo nessa tarde, para começarmos, meu Deus, da melhor maneira essa semana, da forma que o Senhor se agrada. Começarmos na Tua presença, na Tua casa, fazendo aquilo que o Senhor aprova, te dando condições. E eu oro, meu Deus, para que o fogo do Espírito Santo venha queimar em cada coração, ao ouvir, meu Deus, a Tua palavra. Porque não pode, meu Deus, ter uma emoção, não pode, meu Pai, haver uma experiência, não pode haver uma sensação que seja mais forte para nós do que a testificação do Teu Espírito Santo ao ouvirmos a Tua palavra. Ao sabermos, meu Deus, que é isso o que o Senhor tem para nós, que é isso o que o Senhor tem conosco. E eu peço, em nome de Jesus, que cada um aqui, meu Deus, seja queimado, que dentro do coração, meu Deus, dos corações mais duros, mais frios, os mais céticos, que o Teu Espírito Santo venha testificar a palavra, cada ponto, meu Deus, da pregação, por intermédio da Tua presença. Eu peço esteja conosco, porque o mais importante aqui não é a presença de algum homem, alguma mulher, alguma pessoa, mas é a Tua presença, meu Deus. Nós estamos aqui por conta da Tua presença. Não há um aqui que esteja presente neste culto por causa de outra pessoa. E ainda que alguém tenha vindo, meu Deus, por um convite do cônjuge, do pai, da mãe, do filho, do amigo, do irmão, de um conhecido, que a partir deste momento o foco seja o Senhor. Que o destino, meu Deus, dessa vinda seja o Senhor. Seja te conhecer. E seja, meu Pai, estar em comunhão com o Senhor mais do que nós já estivemos. Saber mais do Senhor do que nós já soubemos ou sabemos até aqui. Para que conheçamos, meu Deus, e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu peço perdão pelos pecados que nós cometemos, por cada pensamento, sentimento, palavra, ação, atitude, aquilo que está causando uma barreira, uma divisão entre nós e o Senhor. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor venha nos purificar agora, passa com o Teu sangue sobre cada um de nós e nos ajuda a vermos aquilo que até então não víamos e por isso pecávamos, por isso falhávamos. Eu te peço que o Senhor nos ajude, nos faça, nos leve a ver, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor atenda aos nossos clamores, que o Senhor responda às nossas orações, que o Senhor, meu Pai, atinja cada um aqui, meu Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, e que cada um veja a Tua glória. Eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa ao Senhor aqui nessa tarde, para que não seja eu quem venha conduzir, meu Pai, de forma racional, humana, com preparo, inteligência esse culto, mas que seja um instrumento do Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor assuma o controle desse culto e das nossas vidas a partir de então, e que assim o Senhor continue nos conduzindo, que o Senhor continue, meu Deus, nos guiando e nos abençoando. Eu peço essa unção sobre nós, eu peço Teu poder. Esteja aqui e continue conosco. Eu peço que seja uma tarde abençoada, para que uma semana que nós começamos a partir de agora na Tua casa seja ainda mais abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim, e para a glória do Senhor, eu governo. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza.
Eu gosto demais daquele versículo que se diz que se a gente corre com homens e não ganha, quem dirá então correr com cavalos? Esse versículo aqui é um versículo. Você quer começar a sua semana engatando a marcha certa? Marcha na vida, eu estou falando. Sempre lembra desse versículo. Por que eu estou falando isso? Porque já na repetição, está ligado à sua vitória? Tem gente, Deus me perdoe, né? Mas tem gente que eu vi daqui, sabe aquela coisa assim, ó. Sabe aquele movimento até em câmera lenta, que você vê assim, ó. Como se diz, esse é o momento que não é o estralo, não. Mas a gente fala, está ligado à sua vitória, a Bíblia diz. E o que vocês tiverem ligado, onde? Será ligado onde? E o que vocês tiverem ligado na terra, será ligado no céu. E o que vocês tiverem desligado na terra, será desligado no céu. Então, é o começo da semana. É aquele dia que a gente teve, inclusive quem está agora, literalmente, neste culto, hoje foi aquele dia que teve um tempo maior para você descansar, para você, né, tá aí, colocar em dia seu sono, talvez aquele dia que você pode se alimentar melhor, né? Então, no começo da semana, se a gente já começa, como se diz, né? Se você tropeça em terreno, como é que está lá? Se você tropeça em terreno plano, quem dirá nos matagais do Jordão? Então, não se sabote. A maior sabotagem que existe não são essas que a gente vê, assiste nos filmes, né, que falava daquelas relações que tinha a Rússia contra os Estados Unidos contra a Rússia. A maior sabotagem que existe é a que a própria pessoa pode fazer com ela. O que ela tem condições de fazer, o que ela tem condições de entregar numa ação, no dia a dia dela, e que ela não faz, que ela não entrega. Vem até a mão dela para fazer, e ela não faz. Ela tem a chance, ela tem duas coisas que ela precisa. Ela tem a oportunidade e ela tem o conhecimento para fazer o que é certo. E não faz. Então, pensa bem sobre isso. Coloca esse versículo todo domingo, reflete sobre ele. Não só agora, mas, se eu não estou ganhando a corrida aqui agora, se eu não estou ganhando, a Bíblia diz, né? Se você corre com homens e se cansa, como é que você vai correr com cavalos? Tem gente que diz, que fala, eu tenho sonhos de fazer tal coisa, eu tenho projetos de fazer tal coisa. Como que você vai? É igual a gente ainda usa uma expressão, né? Tem gente aqui, que é interno sabe como é que é, até já viveu isso. A igreja aqui tem vários setores. Vários setores. E um deles, né, assistência social. O que é assistência? É onde são guardados os alimentos. Tem vários setores. Tem o setor da limpeza, tem o setor da assistência, tem o setor da manutenção, tem o setor a escolinha, as crianças, tem a cozinha, tal. E eu lembro ainda que uma vez um obreiro externo, né, ele teve uma informação de que um obreiro interno tinha sido assim transferido daqui para uma das nossas congregações, por conta do comportamento que ele teve com a assistência social. E esse obreiro disse, nossa, mas só por causa disso, porque a pessoa tinha uma boa atitude, tinha uma boa, oratória, tinha uma boa ação,
e olha, eu via tal, mas só por causa da assistência a pessoa teve tal, digamos, né, para a pessoa, uma punição. Na verdade, foi uma segunda chance, não foi uma correção, mas uma segunda chance. Eu disse assim, a Bíblia que nos ensina isso. Quantas pessoas estão com a vida amarrada? Porque o pouco que ainda elas têm nas mãos, elas não estão correspondendo. E a parábola dos talentos diz, foste fiel no pouco e no muito, eu te colocarei. Mas está escrito na mesma parábola, foste infiel no pouco, e até o pouco que você tem lhe será tirado. Então eu ainda disse assim para essa pessoa, eu falei, não, assistência para nós é vista como a primeira igreja dessa pessoa. Não é só isso, bem como cada setor. Quantas pessoas que são pastores, bispos, de setores que assim é uma bênção. Eu costumo dizer que um setor da igreja é uma bênção quando quem está acima não ouve falar dele. Sabe quando você não escuta nada? Porque quando uma coisa está indo mal, a gente escuta ou não escuta? Quando uma coisa te dá problema, se você trabalha num lugar, se você tem uma empresa, talvez tenha aquele colaborador que você nunca ouve falar nada dele, quer dizer que está indo tudo bem. É ou não é verdade? Mas aquele que direto tem alguém falando, o fulano, tal setor, tal área, isso aqui, está faltando isso aqui, isso aqui não deu certo, isso aqui quebrou, é aquele setor. Então, eu costumo dizer que, assim, tem alguém que você não ouve há muito tempo, que você não vê, ainda que não esteja em evidência, você fala, está indo bem. Porque o que vai mal vira notícia. Uma coisa que não vai bem vira notícia. Uma coisa que está dando problema, prejuízo, trabalho, gente que desagrega, aquela pessoa que no grupo ela cria situações, ela não respeita. Você ouve falar. Que é o famoso prego que se destaca, né? E o prego que destaca aqui realmente é martelado. Destacou, deu problema, desagregou o grupo, começou a tirar as coisas que estão, as pessoas e as coisas que devem permanecer organizadas num lugar. Eu não falo de organização só de lugar físico, mas as pessoas realmente têm que ser mexidas, porque ou você mexe com um, ou você de repente vai ter que mexer com um grupo, um setor todo, que é igual ao time. Time que não está ganhando, o que costuma se trocar no time? O técnico. O técnico, é mais fácil você mexer em um que comanda do que você mexer em todo o grupo. Então, não tem, de repente, alguém que faça isso por você, faça você mesmo. Veja esses pontos, sabe, que você está aí tropeçando, e não é um ponto novo. Não é uma área nova, não é uma situação nova, que você diz, olha, estou lidando com isso agora, peguei isso aqui agora para fazer, para resolver. Não, tem coisa que é um problema velho, são situações antigas, que você sempre tropeçou nas próprias pernas, que a preguiça imperou, que os sentimentos governaram, que a ingratidão ainda prevalece. Você tem que pegar agora, hoje, que você está ouvindo essa mensagem, dizer a verdade. Eu falo que eu sonho em correr com cavalos, mas eu estou aqui, eu estou com a língua de fora, correndo com homens, não vou mais ter essa mesma postura, não vou mais ter essa mesma atitude. A mesma atitude, a mesma ação, a mesma reação não está funcionando. Pode levar isso para qualquer área da sua vida. Discutir com o teu familiar não vai mudá-lo. Gasta esse tempo que você gastava discutindo com ele, orando a Deus. Ficar, batendo na mesma tecla com pessoas,
não vai mudar a situação. Muda a atitude, muda a postura, muda a resposta que você dá na vida. Mude as expressões que você tem. Mude o comportamento. Você quer mudança? Seja a primeira. Eu quero mudança. Seja a primeira. Deus vai me mudar. Não, tem coisas que Deus não vai te mudar. Tem coisas que você muda. E então você abre portas para Deus entrar naquela área da sua vida e Ele vai poder causar a mudança que só Ele pode. Mas tem mudanças que Deus não vai fazer enquanto Ele não ver você fazendo o que Ele já te ensinou a fazer. Não adianta esperar por Deus em coisas que você já sabe como se comportar, o que fazer, qual resposta dar, porque Deus está observando, Ele já te falei, já a palavra já tocou em você nisso, então vai e dê a resposta certa. Lembra que Deus responde respostas, Deus não responde perguntas. Aquelas perguntas que a gente, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por que aquilo outro? Ontem eu vi um testemunho de uma família. Veja como que o poder de Deus é, quando a gente não imagina que uma coisa vai acontecer, tira o foco daquilo até, mas põe o foco em Deus, as coisas, elas acontecem. A família, essa breve esse testemunho está saindo, né? Família pensa numa mulher que bagunçou na vida. Sabe, pensa uma pessoa que bagunçou de tal maneira que não sabe quem é o pai do filho. Sabe a pessoa, você perguntar assim, quem é o pai do seu filho? A pessoa fala, não sei. Aí você tira. E fez, e aconteceu, e teve atitude em várias áreas da vida. Atitudes erradas, atitudes inconsequentes. No mundo, no pecado, e mentira, e promiscuidade, e desvios, né? Pessoas que confiaram nela, sabe, foram traídas, e assim foi. E essa pessoa teve essa vida, anos. Depois, acabou conhecendo uma pessoa que tinha o mesmo comportamento, então, que fez muitas vezes com pessoas, acabou colhendo. Alguém que não era fiel, alguém que não era correto, alguém que não era leal, apesar de ter conhecido a pessoa num contexto que parecia que tudo era bom. Aí, na convivência, foi descobrir, não, mente também, trai também, tem um comportamento imoral, desvia, rouba, faz, tal, enfim. Aí passa mais um tempo, esse sofrimento, essa vida, essa carência, que foi o que manteve esse relacionamento, essa pessoa começa a ouvir a palavra, começa a ser confrontado pela palavra, tanto um como o outro. E aí Deus vai trabalhando. Como é que Deus trabalha? Deus trabalha fazendo com que a verdade chegue até nós. E tanto essa mulher como esse homem começaram a mudar. Então pensa a quantidade de pessoas pedir perdão, inclusive um para o outro, mudar comportamentos, mudar a forma como estava ganhando dinheiro, que não era boa. Então, às vezes, você mudar a forma como você ganha dinheiro, que não é bom, quer dizer você parar de ganhar dinheiro. É ou não é? E há um grande engano quando a pessoa, não, mas eu vou fazer certo agora, se quando eu fazia errado, eu tinha sucesso, agora eu vou fazer certo, Deus vai me abençoar muitas vezes mais. Ele pode te abençoar, mas não quer dizer que vai ser agora. É ou não é verdade? Porque às vezes a pessoa tinha dinheiro assim, dinheiro fácil. Aqui pega dinheiro, aqui tem dinheiro e tal. E o que aconteceu? Foram pagar os preços. Dinheiro não entrava de lado nenhum. E quando vinha dinheiro, vinha de forma errada. Não, isso aqui eu não faço mais. Tanto o homem como a mulher, as tentações no lado da imoralidade, e resistindo, infidelidade, só que os desafios. A tentação é um desafio. A escassez, um desafio. A mudança de alguns comportamentos que se tornaram com
com o passar do tempo, vícios, era um desafio diário, aquela coisa de resistir, dizer não para si, dizer não para a carne e tal. Isso foi, e é 1 mês, e é 6 meses, e aí 1 ano, 1 ano e meio, quando dá, aí 2 anos desse povo pagando esse preço. Veja que esse não era um foco, eu nem citei até agora essa situação. A filha de um desses dois tinha um comportamento imoral voltado para o lado da homossexualidade. Não era um foco nem do pai, nem da mãe. A única coisa que um dos dois fizeram, ouve a palavra. Assiste o programa aí, eu comecei a assistir esse programa, hoje eu estou indo nessa igreja, já tem um tempo e tal. Um belo dia, esse filho liga e fala assim, mãe, eu estou ouvindo aqui, eu estou incomodado, sabe, não está certo a minha vida, isso não está, isso aqui eu não estou conseguindo mais viver isso aqui. E assim, você vai ver no testemunho os detalhes, que tanto um como o outro lutaram por um tempo, lutaram, sabe, na força, não aceito isso aqui, não permito, não funcionou. Não resolveu, não deu resultado, não fluiu. Agora, do nada, ninguém liga, ninguém fala, o foco é outro agora, a vida, o filho que liga. Olha, eu estava vendo isso aqui, eu entendi, eu estou mal comigo, eu quero mudar de vida, eu quero mudar completamente a minha vida. E esse filho mora em outro estado. Eu vou mudar para São Paulo, eu quero ir para a igreja, eu quero mudar de vida, não quero mais esse comportamento, não quero mais essa vida para mim. E aquilo foi maior para os pais do que todas as outras vitórias que eles já tiveram e que ainda vão ter. Porque tem coisa que você sabe, você não entra dentro da pessoa. A pessoa mudando um comportamento que quem já viveu, quem tem alguém perto, sabe da luta que é. Mas como que foi? Pagando preços. Um pai, uma mãe que decidiram, não, eu vou fazer o que Deus quer de mim. Não adianta só eu brigar, eu discutir, eu falar, eu cobrar, eu exigir. Eu vou fazer a minha parte com Deus. Porque eu também preciso mudar, eu preciso das minhas mudanças, eu preciso agradar a Deus, eu preciso do amor de Deus, eu preciso aprender a amar a Deus, a dar a Deus o que Deus quer. E aí, a hora que eu ouvi isso, eu falei, puxa, que vitória, que bênção, que alegria, né? A Bíblia diz, alegre com os que se alegram. Eu falei, nossa, é um motivo de uma alegria, porque eu sei que nem era o foco. Era um desejo? Sim, mas atualmente não era nem o foco. Não era o foco de projeto de conquista de 2023, não era o foco de jejum, não era o foco de oração. Se orava, mas não estava entre as áreas que estavam recebendo mais oração e mais jejum daquela família. Mas foi uma excelente notícia. E claro, aquilo foi um combustível para eles, porque olha, está vendo? A gente paga o preço, a gente dá a Deus o que nós podemos dar a Deus, e aí o que só Deus pode fazer, Ele faz. Você está entendendo? Então, pega pontos da sua vida. De repente você está aí errado, focado na pessoa errada, focado na coisa errada, na área errada, nas coisas erradas. E o que Deus está dizendo para você é: se foca no que você pode. Quantos ainda estão focados em governo? Esperando por uma luz no fim do túnel, um refresco. Vai vir uma boa notícia. Tira o seu foco disso. Quantos estão focados num familiar? Não, porque o meu familiar, o dia que ele me dá... Opa, o que eu posso? O que eu posso fazer para Deus? O que Deus quer de mim aqui? Focado no cônjuge. Porque meu marido, porque minha esposa. Se foca, coloca
o foco da sua vida em obedecer a Deus. Do que Ele tem te falado que não cabe mais na sua vida, pega e tira da sua vida. Paga o preço de tirar isso da sua vida. O que Deus tem falado que Ele quer, de repente você chegou num ponto, você já mudou coisas, você fala, olha, eu mudei comportamentos, eu mudei postura, e aí Deus está falando, agora eu quero que você venha um pouco mais para perto, eu quero que você seja queimado, que você vença esse ceticismo, essa frieza, ou frieza não dá mais para dizer para quem conhece a palavra, essa mornidão, que eu estou perto de Deus, mas ainda estou perto por interesse, porque Deus pode me abençoar financeiramente, porque Deus pode mudar a minha família, porque Deus pode mudar o meu casamento, porque Deus pode me curar. Não, agora eu vou chegar perto de Deus para conhecê-lo, para saber quem Deus é, para ser queimado, ser conduzido pelo Espírito Santo mesmo. E não apenas para ser uma pessoa de resultados de milagres. Milagre é bom, mas milagre não salva. Quem ouviu isso aqui? Levanta a mão, por favor. Milagre não salva. Ah, o fulano era cego, foi curado. Amém. Vai ter vida, vai ter visão agora nessa terra. Vai ver o que ele não via, mas é salvo? Não. Ó, o fulano antes não andava, recebeu ali agora, está andando, está saltando. Tá bom, mas não salva ele. Isso não faz, uma pessoa curada não quer dizer que ela vai ter relacionamento com Deus. Porque ela pode orar e ser curada, alguém pode orar por ela e ser curada. Ela pode participar de um trabalho onde ali tenha um portal de unção de cura e ela ser curada, mas isso não quer dizer que ela vai ter relacionamento com Deus. Então, quantos aqui que Deus está dizendo, olha, você já viveu isso, você já viveu aquilo, isso aqui você já viu acontecendo, agora você tem que me conhecer. Anda para a minha direção. Não me busca por conta dos seus interesses. Me busca para me conhecer. É o que alguns devem receber de Deus nessa tarde. Vamos falar hoje sobre as 4 faces de Cristo. Né? E veja que está escrito aqui, talvez para você que está aí sentado e assistindo aqui, a palavra aqui na verdade, né? Ó, é faces e não fazes. Porque eu vejo que tem muita gente vivendo fases de Cristo, com S. E não as faces, os semblantes, as versões de Cristo. E uma coisa que a gente não pode se contentar é viver de fases. Ah, essa fase eu estou quebrantado. Não, eu tenho que ser quebrantado. Ah, eu estou numa fase agora que eu estou espiritual. Não, eu tenho que ser espiritual. Não ter uma fase espiritual, que é o que eu estou acabando de falar. Ah, agora eu estou espiritual porque eu estou esperando por isso, porque tal coisa ainda não me aconteceu, não me veio, então eu estou orando mais, eu estou jejuando mais, não, tem que ser. Quando a gente vem aqui para Ezequiel 1:10, está escrito, quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. E aí nós vamos para Apocalipse 4:7. A gente vê o primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Apesar de não estarem nos evangelhos,
que são aqueles 4 primeiros livros do Novo Testamento, né, que relataram a vida de Jesus por espectadores, né, da vida dele, de quem conviveu, quem estava perto dele, quem ali teve contato, foi um espectador, um participante. Os 4 evangelhos, cada um deles representam e eles denunciam, vamos dizer, né, cada face do Senhor Jesus. Sendo o evangelho de Mateus, mostra a face de leão de Jesus. E leão, por conta da autoridade, do poder, da força. O evangelho de Marcos, que é o segundo, mostra a face de servo de Jesus, que aqui é representada pela figura do boi. E sempre, né, você pode ver que cada nome que é dado tem a ver com aquilo que é visto, que representa. Porque o leão a gente não precisa falar de muito, né, poder, autoridade, força. Mas o boi, tem gente que às vezes pergunta, por que boi significa servo? Porque o boi em vida e em morte é o animal que mais serve de todos. Um boi, sua fêmea, é o leite. O animal puxa carga, faz serviço. Depois do boi, quando ele morre, você sabia que até o pelo do boi vira alguma coisa? Até os pelos, o couro, a carne, os músculos, a cartilagem, aquilo que o boi teria como se fosse pedras na vesícula, serve para alguma coisa, não é barato, inclusive. A cabeça, os ossos, tudo. O boi é o animal que mais serve, por isso que o boi representa a face de servo de Jesus. Quando ele serviu a humanidade, servia as pessoas, serviu aos próximos, aos domésticos, serviu a mãe dele no tempo certo. Porque lembra que a mãe dele naquela festa lá, que alguma coisa a mãe dele tinha naquela festa? Não sei se a mãe dele, aliás, era talvez amiga, parente, ou se ela tinha alguma responsabilidade, mas lembra que quando a mãe dele chegou, a Maria, olha, eles não têm vinho. Ele disse assim, mulher, que tenho contigo, não é chegada a minha hora. Mas no tempo certo ele transformou água em vinho e resolveu o problema e trouxe alegria para todos naquela festa. Ele serviu todas aquelas pessoas, inclusive a mãe dele. Porque foi quem lhe pediu, quem lhe apresentou como solução. Jesus foi aquele que lavou os pés de todos os discípulos, servindo eles e os ensinando a servir. E disse, maior é o que serve. Ele disse, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Aí disseram, quem está à mesa? Ele disse, eu estou à mesa, mas no entanto eu estou os servindo. Porque Jesus estava à mesa, quer dizer, quem está na mesa é maior do que quem está servindo à mesa, ele quis dizer, né? Quem está sentado na mesa está pagando, quem está na mesa manda, quem está servindo à mesa obedece. Mas ele disse, na verdade, o maior é o que serve, não o que está sentado à mesa. Por isso ele foi lá e deu exemplo, eu os estou servindo, no entanto, não estou eu os servindo? E daí ele disse, maior é o que serve. Porque a visão do mundo, não. A visão do mundo é que maior é aquele que é servido. Mas a visão do reino é que maior é o que serve. E Jesus nos mostrou, nos mostra, com a palavra, e nos ensina que se tem uma coisa que a gente faz, e que a gente deve aprender a fazer como um hábito, deve se tornar um exercício na vida da gente.
é o servir pessoas. E não é servir só quem aparentemente precisa. Porque vamos lá, não tinha, será que naquela época que Jesus estava numa festa e transformou água em vinho, não tinha gente passando fome naquela época? Será que tinha? Tinha ou não tinha? Hã? Será que até perto dali, em algum beco, em alguma calçada jogada, não tinha gente passando fome? Será que tinha ou não tinha? Tinha. Tem em todo lugar, né, gente? É ou não é? Você sair daqui e andar 2 quarteirões para qualquer uma das direções, literalmente. Se andar 2 quarteirões para lá, você vai encontrar gente necessitada. 2 quarteirões para cá, então, muito mais. 2 quarteirões para cima, 2 quarteirões para a direita, vai ter. Então, se tinha gente passando fome, passando necessidade, passando problemas dessa ordem física com alimentos, muitos diriam assim, o melhor lugar para Jesus estar e ainda estar operando um milagre, fazendo água se transformar em vinho, era onde ele estava? Hã? Na visão de homem, não, mas na visão de Deus, sim. Eu já ouvi gente dizendo, mas não podia Jesus então ter transformado a água em outra coisa para alguém que precisava? Eu falei, mas o que é quem precisa? Uma imagem diz uma coisa. Se você vive pela imagem, quantas vezes que às vezes você ajudou uma pessoa que você achava que precisava e aquilo se mostrou inútil. Com dinheiro, com alimento, com coisas, você faz. Mas nem sempre aquilo que aparece, nem sempre o que parece é. Então Jesus ensinou que nós devemos servir. Eu falo, inclusive, ontem, né, teve um trabalho grande, o pessoal do trabalho da... Quem estava aqui no trabalho da Sé ontem? Alguém estava aqui? Levanta a mão alto, por favor, para eu ver. Poucos estavam aqui. Então eu falo o que aconteceu. O pessoal fez um trabalho, né, que assim, chamou-se, né, algumas pessoas, foi perguntado, quem aqui tem problema com avareza? Quem é avarento? Quem tem dificuldade de, sabe, de pegar o que é seu, algo que te custa alguma coisa e dar? Algumas pessoas, eu tenho, tal. Vem aqui. Agora você vai se libertar disso. Pega uma coisa que é tua aí agora, uma coisa que você tem, sei lá, que está no teu corpo, um acessório, uma peça que você está usando, dinheiro, você vai dar para alguém. E às vezes a pessoa, não, agora não, depois vou ver, vou pensar, Deus vai tocar meu coração, tal. E aí a pessoa, não, tá bom, vou fazer isso pelo fulano, vou fazer aquilo pelo fulano, vou tirar isso aqui, toma, dá para o ciclano. Isso é um teste. E é uma prova. Quando a pessoa supera isso, ela vai conseguir superar um monte de coisa. Porque quem tem problema com avareza, realmente é um problema para a pessoa tirar algo dela e dar para alguém. Dá, qualquer coisa. Porque existe aquela crença maligna, né? Se eu dou, depois eu posso precisar, pode fazer falta. E se eu precisar e não tiver mais, aí eu vou me punir porque eu não guardei, porque eu não segurei, porque eu não mantive isso comigo. Eu, inclusive, já tive essa crença. Então, aí, um monte de gente deu, um monte recebeu, aí começou um mover, e um dava uma coisa, aí pegava e dava outra para o outro, e recebia e dava mais. Teve gente que, enfim, pegou R$2 que tinha na vida, não é na conta, na vida, recebeu mais de 1.000. E tal. E esses dias teve um outro trabalho parecido com esse, eu lembro da minha filha ter participado desse trabalho, chegar, e está lá, eu dei tal coisa, eu dei minha tiara, eu dei não sei o que lá, meu brinquedo, eu dei uma bolsa, tal, mas ninguém deu nada. Falei, aleluia, graças a Deus, ainda bem que ninguém te deu nada. Não, mas eu não ganhei. Falei, opa. Falei assim, maior alegria dá em dar do que em receber. E ontem, ainda depois que ela voltou, ainda eu trabalhei e reforcei isso. Falei, não, você não tem que dar, nunca dê nada para receber outra coisa
aquilo multiplicado ou algo parecido que você necessite em troca. Porque quando a gente dá algo para receber mais, você não está fazendo o que você tem que fazer. Você tem que dar porque você acredita que você pode. Está entendendo? Ah, mas está escrito que a gente recebe. Isso é uma lei. Mas essa não pode ser a sua motivação. Está entendendo? Eu não posso te dar uma coisa nem para receber o obrigado de você. Que de vez em quando a gente ouve isso, né? Gente chateada, aborrecida. Ah, eu dei tal coisa, eu fiz tal coisa para o fulano, nenhum obrigado eu recebi. Ah, mas a pessoa não podia ter falado obrigado? Não, ela deveria ter falado obrigado. Ela deveria ter dito, oh, obrigado, Deus abençoe, né? Passado a orar pela outra, oh meu Deus, essa pessoa supriu isso na minha vida, me deu, lembrou de mim, pensou em mim, foi lá, comprou, fez, né, tal, tem todo o trabalho, abençoa a vida dessa pessoa, que ela receba do Senhor. Mas assim, a pessoa vai receber, mas não pode ser o foco esse. Sabe, eu estou dando para me darem mais, eu estou fazendo para receber mais, não. A gente tem que fazer porque pode servir. A gente tem que fazer porque Deus nos abençoou para isso, Ele nos abençoa para isso. Enquanto você é um elo aberto, a unção vai passar por você. O que quer dizer unção? Se você passa conhecimento para frente, você vai continuar recebendo? Você vai continuar recebendo conhecimento. Se você é uma represa, que você lê, você ouve a palavra, você aprende, mas você não passa para ninguém, para que você vai receber conhecimento? Para levar tudo isso para o túmulo? Para, num tempo oportuno, você escrever um texto de uma lápide que vai virar página de livro? É para isso? Não. Tudo que você recebe é para ser passado para frente. Você recebeu vida de um ser humano para, com essa vida, você passar a vida para frente. Deus te deu o fôlego da vida, para que você, com esse fôlego, que é o Espírito que a gente chama, não o Espírito Santo, mas o Espírito que nos mantém vivos. Porque qual a diferença de mim que estou aqui, de uma pessoa que tem a minha altura, meu peso, e que está morta agora? Essa pessoa tem corpo, tem células, tem cérebro, tem coração, tem músculos, tem pele, tem nervos, tem tudo, mas não tem o espírito, não tem fôlego de vida mais. Então, a primeira coisa, literalmente, ela não respira mais. Então, Deus me mantém com o fôlego da vida para que eu o sirva. Para que eu sirva a propósitos dele, que a gente vê em Jesus na face do boi. Tem a face do homem, que é revelada pelo livro de Lucas. O que é a face do homem de Jesus? É a face de relacionamentos. A face da pessoa que se relaciona com pessoas. Que fala, que ouve, que vê, que sente a dor, que chora. A Bíblia não diz chorai com os que choram? Tem muita gente que pergunta, por que lá naquela palavra de Lázaro está escrito e Jesus chorou? Porque ele chorou com os que choram. O livro de Lucas, que inclusive é onde está lá a passagem, um deles, porque na verdade a principal da ressurreição de Lázaro está em João, mostra o homem que tinha, o homem que era 100% homem. Mas que aí se a gente já pega aquela face da águia em voo, que é o livro de João, ele era 100% Deus também. Mas o homem 100% homem comia
comia com seus discípulos, foi para festas, tinha relacionamentos, sentiu as dores de quem estava num momento difícil, se alegrou com os que se alegravam, teve compaixão, foi a proteção dos indefesos, como aquela mulher que foi pega no ato de adultério, que muitos, é uma vagabunda, é uma prostituta, é uma imoral. Quem aqui estiver sem pecado, atire a primeira pedra nela. O que ele quis dizer? Ninguém aqui é melhor que ela. Então, ele foi a chance daquela mulher. E muitas vezes, quando você se relaciona com uma pessoa, você pode estar sendo a chance que essa pessoa tem. O que eu estou falando, hein? Relacionamento não é você sair se relacionando com uma pessoa, por exemplo, um relacionamento sentimental que Deus não mandou. Está entendendo? Eu vou ser a chance dessa pessoa. Não, uma amizade. Quantas pessoas estão precisando de um pai? De uma mãe? O que é, na verdade, por que na Igreja Católica o padre tem esse nome? O que significa padre, gente? Pai. Porque, na verdade, essa posição aqui que eu ocupo, aqui, agora, na igreja, ela deve ser essa posição de um pai espiritual. A pessoa que ensina, que fala, que prega, que corrige, que ouve, que levanta, que às vezes observa. Eu vejo, que coisa. Isso, eu já tinha isso, hoje então, que eu sou pai de menina, despertou ainda mais dentro de mim, A gente percebe dentro da igreja quando tem raposas, E que raposa que eu estou falando? Sabe aqueles rapazes que só estão esperando aquele buraquinho na cerca para entrar e devastar com a vinha, como diz lá em Cantares, Então, tinha uma moça que eu acompanhava, na verdade, eu acompanhava a mãe dela, E ela, por tabela, depois teve uma situação com um garoto, e a mãe dela um dia trouxe a situação, minha filha está, namorando um rapaz, assim, 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 assim. Quando eu vi aquilo, já me faz mal, Eu pensei, puxa, que coisa, Está na igreja, que carência é essa para buscar fora, Porque não dá, você está ouvindo a palavra, você sabe como é que é. Às vezes na igreja já não é perfeito, imagina fora. E não estou falando que a igreja é lugar de gente perfeita, estou falando que tem palavra, a pessoa tem a chance, tem a oportunidade, tem acompanhamento, tem gente ali em volta, vendo, ajudando, corrigindo, Enfim. E aí foi uma luta, Na verdade, essa mãe venceu essa batalha espiritual, porque a moça quase que fez bobagem com a vida dela, mas essa mãe entrou, igual foi essa outra família que eu falei, essa mãe começou a dar a Deus, de repente essa moça um dia desencantou desse rapaz, do mundo. Aí, faz um tempo que eu estou vendo essa moça, ela, literalmente, ela anda atrás do rapaz. Ela anda atrás do rapaz. Mas sabe aquele rapaz que você vê que não está ainda, ele ainda vai conhecer Deus, eu declaro isso em nome de Jesus. Mas ele ainda não conhece Deus, mas ele está na igreja. Ele está vindo, ele está buscando. Mas ainda não conhece Deus, sabe? Ele está, digamos assim, se o Senhor está caminhando, ele está caminhando mais lento, então ele nunca chega no mesmo lugar, entendeu? Então, sempre está com comportamentos. Então, eu observei essa moça um dia, observei outro, observei essa moça fazendo coisas que ela não fazia antes, vindo em dias que ela não vinha. Aí fui lá falar com os pais, o pai e a mãe. Vocês perceberam isso? Não. Vocês estão vendo isso?
Não. Então chama a fulana lá. Quando chamou, eu falei, fulana, assim, ó, vamos ser claros aqui, diretos. Você está gostando, fulano? Falei, se eu não tivesse gostando, você teria dito não. Então, vou deduzir que sim. Né? Porque é assim ou não é? Você está gostando do fulano? Quando você não está aqui, o que você responde? Não. Não. Se a pessoa já fica eu não sei, tá bom, entendi já. Ó, sinto em te falar que até o momento, neste momento agora, hoje, tal, dia tal, hora tal, você saiu do espeto e está caindo na brasa. Então, para por aí, dá um tempo, espera no Senhor. Não, mas ele está na igreja, mas ele é isso, está aqui, sim. Calma. Não está ainda, não, sabe, não tem. É assim, é interessante de vários pontos de vista, mas não é diferente do que você estava vendo lá fora. Então vamos refletir, porque você só se atrai por gente que tem esse tipo de comportamento. Então agora, para se suprir sentimentalmente, até está tudo bem, não, isso aí depois muda, isso aí depois a gente vê, não, deixa isso, depois a gente vê. Tá bom, mas na vida não é assim, a vida depois cobra caro desse tipo de escolha. Então, o que eu estou te mostrando? Eu não sou o pai dela. E assim, depois dessa situação, dessa vitória, graças a Deus, que essa família teve, nunca mais foi tocado esse assunto comigo. Mas eu não sou cego. Então, se eu vejo o que eu vejo, eu não posso ficar parado. Estou contando um caso assim, dessa semana. A cada semana, às vezes, a gente percebe uma pessoa que não está bem, que você, o que está acontecendo? Que tem isso, tal. Às vezes, uma pergunta que você faz para a pessoa mostra que você está cuidando dela, ainda que à distância, ainda que não fazendo com uma ação nada. Mas, às vezes, você vê uma pessoa que você não consegue falar, mas você está ali, Senhor, eu vi alguma coisa, vai lá, toca, traz essa pessoa para perto, faz essa pessoa voltar, tira o que está dentro dela para que a gente possa ajudar, porque tem gente que não dá essa abertura. E isso é uma coisa que a gente aprende com Jesus. É ter essa face do homem. Tem gente que você percebe que está fechada, que não é a hora de algumas coisas serem trabalhadas, porque a pessoa não tem a abertura, ela não tem discernimento. O que há ali são só emoções. Então, se você falar uma coisa espiritual para ela, ela vai receber de forma emocional. E quando eu falo receber de forma emocional, é receber rejeição. Olha, está falando assim comigo, tá? Me rejeitando, não gosta de mim, tem algo contra mim. Não, por que é assim comigo? Por que fala assim comigo? Por que age assim comigo? Por que não me dá isso? Por que não faz isso para mim? Então, você tem que saber também o tempo. Tem gente que você fala superficialmente, você fala a coisa certa, mas não adianta você perder tempo se aprofundando, porque a pessoa, quanto mais você falar de um determinado assunto, você só está mexendo numa ferida que ainda não está curada. Eu não curo feridas, mas eu posso ir colocando os ingredientes que vão fazê-la cicatrizar. E essa é a face do homem. De ser pai espiritual, de ser mãe espiritual. A gente tem poucos homens na igreja, mas muitas mulheres. Mas pouquíssimas mães espirituais. Eu conheço, por exemplo, uma senhora aqui na igreja. Isso eu sempre falo para as pessoas. Ela não tem filhos. Mas ela é mãe espiritual, como tem pastora com título que não é. Ela não é uma unanimidade.
Porque, como se diz, a personalidade dela não é o forte dela, digamos assim, né? Mas é uma pessoa que ela não consegue passar perto de uma pessoa e ver que alguma coisa não está bem, e ela pode estar atrasada, com pressa, como geralmente ela vive, mas ela vê algo, ela para, ela vai, ela cuida, ela ajuda, ela tira dela, ela gasta tempo, ela ora, ela traz gente. Ela é uma das que mais dá trabalho, um bom trabalho para a gente aqui, os pastores e bispos. Essa dá trabalho. Mas que trabalho que ela dá? Não dá trabalho dela. Ai, minha vida. Não, ela traz gente. Toda semana ela traz alguém. Para ser aconselhado, para receber uma oração, para participar de um trabalho, para vir a um culto, para receber uma ajuda, para receber aconselhamento. Sem contar as pessoas que ela cuida semanalmente. Gente que ela ajuda, tira dinheiro do bolso, compra alimento, dá roupa, ajuda com coisas, e não é rica, não é. É bem de vida, não é também. Não tem muito, mas é uma mãe. É uma mãe espiritual, com o que tem, com o que sabe. É uma pessoa que onde para, está, sabe, derramando conhecimento. Olha, isso aqui não é bom não, faz assim que isso aqui é melhor. Olha, isso aqui não vai te ajudar, faz assim que vai ser melhor, você vai ganhar então. E a gente precisa ter isso. Se ao mesmo tempo é você servir, mas se relacionar. E eu repito, às vezes você se relacionar com alguém é a chance que uma pessoa precisa. Se relacionar sendo pai, sendo mãe, sendo amigo, sendo irmão. Não se relacione sendo marido ou esposa, não, além do teu marido e da tua esposa, tá? Esse é só um mesmo, é só aquele que Deus colocou na tua vida. Tirando esse, Deus não colocou ainda na minha vida, então não se abra para esse relacionamento se você não tiver a completa certeza que é dele. Mas como irmão, Jesus não foi marido. Jesus foi marido? Foi ou não foi, gente? Não. Jesus foi irmão, Jesus foi pai, Jesus foi filho, Jesus foi amigo, mas ele não foi marido. Jesus é o noivo da igreja. Mas veja que até nisso Deus teve cuidado. Jesus não foi marido de nenhuma mulher. Marido ele não foi. Então, a face do homem também tem aí um ingrediente que ele é assim fundamental, quer dizer, é o fundamento de todos os outros relacionamentos, que é o discernimento. A gente precisa ter discernimento de qual que é o relacionamento que a gente deve ter com cada pessoa. De qual é o relacionamento que, por exemplo, não deve se ter com algumas pessoas. Não tem gente que, às vezes, você percebe uma carência que se aproxima de você e a carência da pessoa faz um relacionamento de amizade mudar para outro tipo de relacionamento? Tem isso ou não tem? Quando você vive isso, o que você tem que fazer com um relacionamento de amizade? Que pureza. Nossa, que maravilha. Ninguém sabe. Eu costumo dizer, é minha visão, né? E assim, não vou mudar de visão desde quando eu sou novo, não sou velho, mas desde quando eu sou muito novo eu penso assim. Eu não acredito em amizade entre homem e mulher. Como eu vejo a amizade, não. Tem mulher que fala, eu tenho amigos. Tem homem que fala, eu tenho amigas. Eu não tenho. E não acredito. Eu não acredito. Como eu não tenho amigas, e minha esposa não tem amigo e não tem amigos. Isso é um ponto que um casal, ambos, tem que pensar exatamente igual, senão vai dar problema. Está entendendo? Porque não pode um homem acreditar na amizade entre uma mulher e a mulher dele não acreditar.
Isso vai ser um problema. Eu não acredito porque eu sei que quando você é muito amigo de uma pessoa, aquilo não fica só naquilo. A não ser que você tenha um nível de temor, então assim, eu sou amigo de homem porque eu sei que não vai passar daquilo. Eu nunca vou sentir por um homem o que eu não devo sentir. Nunca. Você nunca sentiu? Nunca. E nunca vou sentir. Então, um homem pode ser meu amigo, pode ser um confidente, pode ouvir coisas, pode ser parceiro. Se eu tiver que dormir na casa de um homem, na mesma cama que um homem, não tem nenhum problema. Mas eu não posso dizer que eu posso fazer o mesmo com uma mulher. Se eu falo que eu dormi no mesmo cômodo, na mesma cama que uma mulher, mas, imagina, estou chegando aqui agora e falo isso, mas foi só amizade. De verdade, você acreditaria? Hã? Minha esposa não acreditaria, então já, ainda que todo mundo aqui acreditasse, não resolve nada. Não dá. Então tem gente que, não, mas dá, não dá, então na minha cabeça não dá. Só que tem gente, por exemplo, que não tem o discernimento de perceber que determinada amizade já passou da amizade. Se uma amizade passa da amizade e se torna algo que não podia se tornar, então quer dizer que aquela amizade não deve o quê? Existir. Se você tem um amigo, se você tem uma amiga, que você já percebeu, que passou que as expressões, o tipo de colocação. E tem conversas silenciosas, né? Tem conversa que a gente ouve e não pergunta para não ter a resposta, porque já sabe a resposta. E se tiver uma resposta oficial, vai ter que tomar uma atitude oficial. Quanta gente teve problema na vida por conta disso? Quanta gente perdeu a amizade de anos? Quanta gente perdeu a família? Quanta gente perdeu o lugar que tinha? Porque percebeu isso acontecendo e o que fez? Nada. Faltou discernimento. Faltou você dar uma chance para essa pessoa, não, eu não vou destruir a sua vida, não vou deixar você destruir a minha, meu casamento, minha família, é o que eu construí, a credibilidade, então, eu aqui já percebi que isso aqui passou da conta. Acabou. Não, vou colocar um limite. O limite é não ter. Tem coisa que ou não tem mais, ou se tiver, vai dar problema. Vai dar ruim. E a face de homem nos ensina isso. Tanto que Jesus nunca foi o marido de ninguém. Porque ele fazia, ele falava, ele cuidava, ele tratava, ele lidava com quem ele devia tratar, cuidar, lidar. E até onde ele tinha de cuidar, de tratar, de lidar. Cumpri meu propósito? Próximo. Fiz o que cabe a mim, o que me aceita, o que me corresponde? Próximo. Está passando? Amém. Acabou. Isso é difícil. Quantos aqui, quantos de nós não tivemos base para isso? Não tivemos um pai, não tivemos uma mãe que sabia colocar limites? Quantos aqui cresceram vendo a mãe, sabe, com relacionamentos abertos, que passavam do limite, vendo o pai? Então, em quem que você tem referência? Em Jesus. Olha para Jesus. Aprenda com Jesus. Não deixa de trabalhar o seu discernimento. Não, eu já tenho um discernimento, mas eu não tenho força para agir. Então você ora a Deus, busca a força e treina a força. Como é que você treina a força? Agindo. A partir de hoje isso aqui não existe mais. Vamos cortar isso aqui. Vamos parar agora com isso. Não, fulano, eu estava certo, tá vendo? Por que você não aceita? Por que você não quer? Por que você não aceita o limite? Porque para você isso agora vai ser ruim, então acabou. Para se relacionar e para não se relacionar,
nós precisamos aprender com essa face de homem de Jesus. E claro, na própria família da gente. Você como filho que você é de alguém, você como irmão, se você é de alguém, você como marido, como esposa, como pai, como mãe, como tio, como vô, como sobrinho, como se relacionar. Saber viver o momento. A vida é feita de momentos diferentes, não dá para ser ali, não dá para estar da mesma forma em todos os momentos. A gente tem o Jesus que riu, que se alegrou, que festejou, e a gente tem o Jesus que chorou também. É ou não é verdade? Ou não? Chegou lá Lázaro morto, as irmãs lá debulhadas em lágrimas, Jesus... É isso aí, hein? Que alegria. Não, a Bíblia diz, e Jesus chorou. Porque ele chorou com os que choram. Era o momento, o ambiente, a tristeza. E eu podia falar de festa, como também podia falar de luto, podia falar de velório, podia falar de tantas coisas. Da tensão dele diante da própria morte, que ele sabia que era questão de horas já. Esse foi o Jesus com face de homem. E temos o Jesus que o Evangelho de João nos apresenta, que foi a face da águia em voo, que é a soberania, o Jesus das alturas, o Jesus das coisas, da visão, da obra sobrenatural, que a gente precisa ter também. O Jesus da ação do Espírito de Deus na vida dele, que é aquele que ele nos deixou depois, o Espírito Santo. Então, Deus, Pai, a pessoa homem, de nome Jesus, de Nazaré, e o Espírito Santo eram a mesma, estavam na mesma pessoa. Tanto que ele disse, eu e o Pai somos um. Depois ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo o meu Espírito, o Consolador, que é o Espírito Santo. Então Jesus dá a imagem da face da águia em voo, é esse Jesus das coisas do Espírito, que homem não faz, que homem não produz por força, por inteligência, por intelectualidade, por capacidade física, treinamento, não, mas alcança, atinge, realiza pelo poder do Espírito. E o poder do Espírito move, muda, toca, quebranta, dá visão, como também tira a visão de quem tem que tirar. Essas são as 4 faces de Jesus. E isso aqui não é como o estudo das personalidades, que alguns vão dizer assim, não, eu tenho a face do leão, autoridade, que segura aquilo que é seu, eu sei usar, eu sei usufruir do meu poder, ao lugar que é meu eu ocupo, eu tenho autoridade onde eu tenho que ter, eu tenho força, eu ajo com força, com poder. Não, eu sou servo, não, eu sou aquele que serve todo mundo, que doa, que ajuda, que faz para os outros, que tira de si para fazer para os outros. Ou eu sou o homem, com relacionamento, eu gosto de estar com gente, eu apoio, eu faço, eu falo, eu ouço, eu me alegro com os que se alegram, enfim. Ou não, eu sou do Espírito Santo, o Espírito Santo governa. Não é um ou outro. Nós não estamos falando de 4 pessoas, que cada uma teve uma face. Nós estamos falando de uma pessoa que teve as 4 faces. E se Jesus teve e demonstrou as 4 faces, nós também devemos trabalhar para que a nossa vida seja equilibrada e todas essas faces sejam demonstradas. Não demonstradas porque alguém vai ver isso ou receber, mas porque em Deus nós podemos ser uma pessoa completa,
de assumir, de exercer o poder e a autoridade naquilo que Deus nos colocou, naquilo que Ele confiou a nós, de sermos o bom servo dEle, de atingirmos maioridade espiritual, servindo, tendo essa humildade para servir. E servir a quem Deus tem colocado no nosso caminho, na nossa vida. Para servirmos, para fazermos, para nos derramarmos, transbordarmos nas pessoas. Sermos pessoas afáveis. Quando alguém se relaciona com você, qual é o gosto que você tem? O que é uma pessoa afável? O que é algo afável? Afável vem de qual alimento que a gente costuma... Afável vem do favo de mel. Oh, glória. Ó, não precisa nem dar muita dica, eu só falei uma, só favo, os mais sábios disseram mel. Afável é de doce, é de bom paladar. Já intragável é aquilo que não dá para você ingerir. Então, eu falo de uma experiência, eu falo de experiências minhas. Tem gente, às vezes, que vê, olhando mais esse jeito sério, realmente se fala assim, você é uma pessoa de dar muitas risadas? Não. Eu não sou, minha personalidade não é essa personalidade de, esse imã de gente, de estar sempre com gente, de estar atrás de gente, de gostar de festa, né, de estar na aglomeração. Não, não é. Mas eu não fujo de gente. Então, quantas vezes que eu ouvi pessoas dizendo assim, nossa, eu tinha uma imagem, eu achava que você é isso, tal, 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 tal. Então, você só pode falar de uma pessoa quando você se relaciona com ela. O fulano é isso ou aquilo, não conheço. Eu vejo ele de longe. Às vezes, por exemplo, aqui, a gente não pode falar de alguém no culto. Tem gente no culto que o culto inteiro, você prega, a pessoa está assim o culto inteiro, ó. Tem gente que o culto inteiro é assim, ó. Dá para eu deduzir que aquele do primeiro é o alegre e que o último é o triste? Dá? Não. Eu não estou me relacionando com essa pessoa. Essa é apenas a maneira dela ficar concentrada. Quantas pessoas que eu vejo, que o culto inteiro, cada palavra, principalmente as mais duras que você fala, tem gente que faz assim, ó. Aí quando você vai para o atendimento, tudo aquilo que você viu a pessoa concordando, ela não faz. Então o que adianta na hora da palavra você fazer assim, ó? Aí na vida você não obedece. Adianta? Não. Não resolve, não adianta. Mas de repente é a maneira da pessoa reagir. Eu não posso falar que essa pessoa, olha, aquela pessoa é boa. Por quê? Porque na hora do meu culto ela está ali concordando com tudo que eu falo. Eu não posso falar com a pessoa que está ali, às vezes a pessoa está até assim, né, no culto, ó. Pega. Mas, de repente, ela levanta, tudo que ela ouviu, independente do semblante dela, ela sai, ela fala, ela declara, ela ora aquilo, ela pratica. É a mesma coisa, você vê uma pessoa num lugar, você tem uma impressão, e você já deduz que a pessoa é aquilo. O nome disso é julgamento. Nem pelo bem, nem pelo mal faça julgamentos. Peça o discernimento. E pedir discernimento é ter a face do homem. Não, eu vou me relacionar com as pessoas. Ah, mas o fulano teve uma experiência, ok, a experiência do fulano é a experiência dele. Eu vou me relacionar com essa pessoa. E eu estou falando relacionar, é amizade, é chegar perto, é servir, é ajudar, é apoiar, é ouvir, é se submeter quando você está na posição de se submeter, é liderar quando você está na posição de liderar. É igual obreiro. Tem obreiro que na mão de um pastor não vai, não vinga, não rende. É problema.
Aí muda o pastor, entra outro pastor, aquele obreiro se torna o melhor obreiro da igreja. Quando tem troca de pastor nas igrejas do interior, eu já vi isso acontecendo várias vezes. Tanto que tem obreiros que eu pergunto especificamente, que trocou um pastor, aí veio outro, dava um tempo ali, 6 meses, eu pergunto: ô pastor, como é que está o fulano de tal, ou a fulana de tal, ou o casal, fulano e fulana de tal, como é que eles estão? Esse casal é uma bênção na minha vida. Esse casal aqui olha, eu tenho eles como meus auxiliares, eles fazem, ora e visita, e ajuda nisso, e prega, abre a igreja para mim quando eu não posso, tá assim e tal. E eu aqui desse lado, Jesus, que bom, porque com o outro pastor era fechado, sabe, via problema em tudo, via defeito em tudo. A mesma pessoa. O que mudou? O relacionamento que um teve que o outro tinha. A maneira da pessoa se relacionar. Então, eu, por exemplo, nunca fiz isso, de jogar essa malícia. O fulano aí é problema. O fulano aí, ele é isso. Não, eu deixo ele ter o relacionamento dele com os obreiros, ele ter as experiências dele com os obreiros, e essas experiências dizerem como vai ser dali para frente. Porque quando você fala para alguém que alguém é difícil, que alguém é duro, que alguém é ruim, você já está colocando uma linha de tratamento e de relacionamento para a pessoa. É ou não é verdade? Você chega ali que você vai liderar um grupo, e alguém te fala: esse fulano aqui dá trabalho, esse fulano aqui é isso, tal, você já fica fechado. E nós aprendemos com Jesus. Jesus lidava só com gente boa? Só com gente fácil? Só com gente que a multidão apoiava? O fulano ali é bom. Opa, fulano, então vem aqui. Eu deixo você vir a mim. Não. Jesus lidava com todos. E se relacionava como devia com todos. E ele foi aquele também que não voou nas alturas, mas a altura como ele fazia, realizava as coisas, era de uma qualidade, de excelência que não era humana, era sobrenatural, que é o que representa a águia, porque a águia é o animal que voa mais alto. É o que tem mais visão. Cerca de 5 a 6 vezes mais visão que uma pessoa. Está ali. Tinha os momentos de Jesus águia, que ele estava sozinho, porque há momentos que a gente tem que ficar sozinho. Há momentos que você se relaciona, e há momentos que você só se relaciona com Deus. Que aí você vai para as alturas. Não a altura física, mas a altura espiritual. Buscar a presença do Espírito Santo, para que depois a presença do Espírito Santo saia por meio de você, por palavras, por obras, por ações e reações, que é o que Jesus nos mostra. Aqui em Levítico 21 está escrito assim, Levítico 21, 16. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Quando a gente vê essa primeira característica aqui que fala o cego, o 21:18, ninguém que seja cego ou aleijado. Quem são os cegos? Os que não têm visão. A Bíblia diz que cego é aquele que não conduz a própria vida. O cego espiritual é aquele que se engana, que não vê. Nem coxo ou aleijado
O coxo a gente entende naquela passagem que Elias, não cocheeis. O que é cochear? Mancar. Quem que é o coxo espiritual? Eu vejo de tudo aqui, o mais assim que a gente pega na igreja é o coxo. Qual que é o coxo? Quem que é o coxo espiritual, gente? Quem manquitola, né? Uma hora eu estou na fé, é aquela pessoa que até tem dias que você vê ela quase que, ela divide, não divide o altar, mas divide a igreja com o pastor. Glória a Deus daqui, aleluia. É possível na hora da oração você ouvir o clamor dela, tal, Senhor, eu creio, faz, tal. Mas tem momentos que essa pessoa, ela não acredita em nada. Ela não tem um pensamento de Deus constante. Ela cocheia. Então tem um dia que ela crê, tem um dia que ela duvida de tudo. Ela duvida, ela não acredita na salvação dela. Então nem o cego, nem o aleijado, que é o coxo, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Quem que é o rosto espiritual defeituoso? É o hipócrita. É aquele que aparenta uma coisa, ele parece ser, mas ele não é. E de hipócrita, a igreja está cheia e o inferno também vai estar. Que são aquelas pessoas que convencem. Um dos piores estilos de vida que existe é o estilo de vida de quem vive para convencer. Obrigado, Deus, que eu já fui liberto desse estilo de vida. Sabe quando você se torna hábil, bom, você sabe falar a palavra certa, na hora certa, mas é para convencer alguém. Diga, a Deus eu não convenço. Para Deus, ou uma pessoa é, ou ela não é. Você não convence Deus. Você me convence? Convence. Você convence seu cônjuge que dorme e acorda com você? Convence. Você convence as pessoas do seu trabalho? Você convence as pessoas da igreja? Convence. Mas de repente você é o do rosto deformado. O rosto defeituoso. Porque você parece cristão. De repente você parece com uma ou outra face de Cristo, não todas. Parece servo, parece homem, parece leão, parece águia, mas não é. Não pareça, seja. Aqueles que têm o corpo deformado. O que é o corpo deformado? É aquela pessoa que ela caiu e ela já está condicionada, porque ela aceita viver caindo. Fala a verdade, gente, uma pessoa que cai toda hora, não vai ficando com um corpo defeituoso? Vai ou não vai? Vai caindo para você ver. Pega esses atletas de esportes radicais aí. Repara, por exemplo, quem jogou esses esportes muito severos. O cara fica milionário, bilionário, mas você vê ele com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, você vê que é gente que direto tem infiltração no joelho, é cirurgia daqui, é coisa dali. Por quê? Está com a perna estourada, está com a coluna, entendeu? Com problema, está com o braço ali que não é a mesma coisa, o ombro. Por quê? Muita queda, muita pancada, vive caindo. A pessoa do corpo defeituosa é essa pessoa que vive caindo na fé. Porque vive brincando com o pecado. Sabe, não, eu tenho controle. Vai lá, caiu, levantou. Mas fica uma marca. Fica eu não estou dizendo a marca da imagem, não. Fica uma coisa que não era para ter sido. Você faz parte do corpo de Cristo? Faz.
mas você é aquele membro defeituoso. Por quê? Porque se envolve, porque aceita, porque está onde não deve estar. Então você vai sofrendo os abalos, vai se machucando, vai perdendo, e não é para ser assim. Assuma a face do leão definitivamente, não, eu tenho autoridade, eu venço o mal, não é mais o mal que me vence. Eu tenho autoridade para expulsar demônios. Eu não vou mais ceder por conta dessa dor no meu corpo, eu vou vencer essa enfermidade. E eu não estou falando que o problema é enfermidade, estou falando que o problema tem gente que às vezes passa um tempo esperando uma cura. A pessoa tem os altos e baixos. Que tem um tempo que a pessoa ela crê, eu creio, Deus é comigo, Ele já me curou, eu tomo posse, a pessoa vai lá, faz até um exame, né, pela fé, ela escreve no lugar lá, não tem mais nada, não consta mais tal substância, não é positivo em tal soro, tal substância no corpo. Mas tem época que ela, não adianta, tem que aceitar, tal, sabe? Ela oscila e sofre os ataques do diabo, e os ataques do diabo a marcam. Não é a palavra que marca ela, é onde ela vai ficando defeituosa. Quantos nessas baixas, nesses vales, não se levantam mais? Então, o que eu digo para você? Persevera até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, vencerá, será salvo. Você tem uma situação que ainda não foi definida na sua vida? Você tem uma opção, perseverança. Continua confiando no Senhor. Não deixa o diabo te dizer, te convencer que não, passou. Não, mentira, se fosse para acontecer, já tinha acontecido. Onde na Bíblia está escrito isso? Está escrito isso na Bíblia? Então, isso é um pensamento, talvez você ouviu até de alguém dentro da igreja. Igual alguém que esses dias falou o seguinte, não, olha, eu vou dar 3 dias, se não acontecer em 3 dias, então não é para mim isso aqui. Isso é o que? Isso é o Cristo que vai ressuscitar? Quem sou eu para dar prazo para Deus? Se Deus tivesse dado prazo para eu ser salvo, eu estava no inferno condenado. Quantas vezes que Deus falou algo que demorou, Deus queria que eu tivesse mudado naquele dia, eu demorei anos para mudar. Agora eu vou ser a pessoa que vou dar ordem para Deus, não, se o Senhor não fizer isso aqui em tantos dias. Eu fico pensando a imagem que eu tenho da presença de Deus, a pessoa fazendo isso, Deus coçando o ouvido dele só, sabe? E continuando no mesmo lugar, da mesma forma, do mesmo jeito. Tipo, vamos ver até onde você vai com essa sua petulância, né? Essa sua arrogância. Ou o Senhor faz em tanto tempo, ou eu não te sigo mais. Como diz, grande perda eu estou sofrendo, né? Deus sem mim é quem, gente? E sem você, quem Deus é? Opa, agora diminuiu o tom, hein? Vocês não são melhores que eu também, não, hein? Deus sem você é o quê? Mas e nós, sem Deus, o que nós somos? Nada. Na verdade, nós somos pó. Sem Deus, nós não passamos exata e literalmente de pó, que é de onde nós viemos. Então, até somos alguma coisa, mas somos pó. Pó da terra. Mas com Deus nós somos seres especiais. Somos não criaturas, mas somos filhos. Somos eternos como Ele é. Somos poderosos porque Ele nos confere e nos dá poder. E temos autoridade sobre a terra e sobre o inferno. Porque no céu nós não precisaremos de autoridade, porque vamos para o céu para adorá-lo. Você está entendendo? Essa é a diferença. Aí aqui, o próximo ser. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituoso, ou a mão quebrado, né, ou o pé quebrado, que significa as pessoas, o pé quebrado é aquela pessoa que tem um corpo defeituoso já também, porque ela cai toda hora.
Toda hora a pessoa está caindo, não se mantém de pé. E você já parou para observar o pé proporcionalmente ao corpo? Olha o tamanho do nosso pé e o tamanho do nosso corpo. Nosso pé não é proporcional. Olha o tamanhozinho. E você pode ir para um lado, para o outro, tal, para frente. É o pé. Se tirar o pé, se teu pé for ruim, você não para em pé. Se cortar o seu pé, você pode ter a perna, o calcanhar, você não fica em pé. Quer dizer, o pé, na verdade, é um órgão do corpo, é um membro do corpo de equilíbrio. Não é de força. Mas se você parar e pensar, gente, no pé, cada momento, dependendo do jeito que você está, na verdade, concentrando forças em cada região dele para permanecer assim. Porque, por exemplo, às vezes você fica muito tempo sentado, agachado, ajoelhado, sei lá, senta numa posição, ou pé formiga. Já teve aquela sensação de pé formigando? Quando você fica em pé, a sensação não é de que você vai cair? Aí o que você tem que fazer? Apoiar em alguma coisa. Porque se você não apoiar aqui, o que acontece? Você continua com o pé. Mas se o teu pé não tiver equilíbrio, pé não é força, pé é equilíbrio. E a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, pé quebrado é aquele tipo de cristão que não tem equilíbrio. Ele ainda não mudou a face do Senhor Jesus na vida dele, do homem assim, associado às outras. Porque ele não tem a face do novo homem, da nova criatura que é a face de Cristo. Ele permanece com a face antiga. Qual que é a face antiga de muita gente? A dos extremos. Ou nada ou tudo. Ou eu faço isso lá no norte ou é lá no sul. Não tem o meio, não tem o equilíbrio. E se o teu pé está quebrado, quer dizer que você está sem equilíbrio. Mãos quebradas, que ninguém tem o pé ou a mão defeituoso, ou ninguém tem o pé ou a mão... O que é a mão quebrada? É a pessoa que não está levantando ninguém. E que eu diria também, uma pessoa com a mão quebrada é a pessoa que não segura nada. E aí tem a ver com a face do leão. Não usa a autoridade, não usa o poder, não usa aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Usa, seja, assuma. Se você é marido, se você é pai, se você é esposa, se você é mãe, de quem você é filho nessa terra, mas principalmente de quem você é filho no céu, de Deus. Quantas coisas que as pessoas estão recebendo algo, mas não segura, é aquela mão que a gente chama aqui na unção de mão de alface, né? Tem aquele dia que você passa, vem aqui receber a unção, é aquela pessoa que quando você vai ungir, você faz assim, ó, a pessoa não segura. Não pega o que é dela, o que é teu é teu. Você não tem que pedir desculpas por ser a pessoa que você se tornou. Seja por Deus, pelas suas orações, seja por esforço, seja por sacrifícios, seja por entrega. Tem gente que tem aquela crença, sabe, de não ficar com nada que é grande. Vem agora, eu tenho que me desfazer, eu tenho que tirar, eu tenho que dar, eu tenho que... porque tem alguém perto de mim que não chegou lá, então... desculpa aí por... Eu sempre uso uma expressão. Se você é o tipo de pessoa que costuma dizer desculpa aí por qualquer coisa, tem uma crença que precisa ser vencida aí, tem outra coisa também, falsidade. O que quer dizer desculpa aí por qualquer coisa? Pelo que eu estou pedindo desculpa de verdade, então? Por nada. Desculpa aí por qualquer coisa. Quando alguém me fala, às vezes termina um atendimento que demora um pouco mais, a pessoa desculpa, peraí, você queria ou não queria? Não, sim, então por que você está pedindo desculpa? O tempo, eu estou aqui para isso. Se uma coisa não der para mim mais, o que eu tenho que fazer? Não dá mais. Chegou o horário, não tem mais jeito. Vamos deixar para depois. Se eu estou aqui, como se alguém está numa situação comigo, não tem desculpa. Desculpa é quando eu erro. Existe desculpa por eu ter falado isso, desculpa por eu ter feito isso, desculpa por tal situação.
Agora, desculpa por tudo, desculpa por qualquer coisa, não existe. Isso é um vício de expressão, que significa nada de arrependimento, que não tem verdade aí. Está entendendo? Então, se você é esse tipo de pessoa, muda, porque isso não é sincero. Perdoa por qualquer coisa, não. Ou me perdoa por tudo que eu te fiz. Opa! O que é tudo que eu te fiz? Do que realmente você está arrependido? Eu nunca pedi perdão por uma pessoa por tudo. Eu pedi perdão por coisas, por palavras, por atitudes, por situações. Não é assim, ó, me perdoa pelo que eu já te falei. Não, ó, me perdoa por aquele dia que eu falei isso, exagerei. Me perdoa por eu ter feito isso com você. Como eu costumo falar, aqui a gente ora, Senhor, nos perdoa por todos os pecados. Isso aqui é oração, de cajado. Sabe, eu estou puxando todo mundo para uma direção. Mas a minha oração não é assim, me perdoa por todos os meus pecados. Senhor, me perdoa por isso aqui, ó. Me perdoa por aquilo ali. Da mesma maneira como deve ser a sua oração. Você está entendendo? Perdoa por tudo. O que eu realmente estou arrependido? Então, não pode, não é assim. Então, é teu, segura. Mãos fortes. Não mãos quebradas, não mãos defeituosas, não. Ou que tenha qualquer defeito na vista. Resumindo, a pessoa que tem defeito na visão, ela não tem visão espiritual. E se ela não tem visão, não pode estar numa posição de conduzir. Tanto que aqui em Mateus 6:22 está escrito, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. A gente precisa ter visão. Visão é uma coisa que a gente pede para Deus todo dia. É a oração de Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. A gente pede a Deus todo dia para ver. Senhor, eu quero ver. O que eu ainda não estou vendo? Me ajuda a ver. O que eu estou vendo de forma distorcida? Então, cura minha visão para que eu veja. Para que eu não viva nessa condição. Ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo. O que são feridas purulentas? Feridas emocionais, sentimentais. As pessoas que não perdoam, que não liberam perdão. Pessoas que ainda alimentam. Ela vê que aquela ferida está cicatrizando, não a ferida da pele, mas aquela ferida emocional, que aquilo está ficando no passado, ela tem que lembrar, ela tem que se vitimizar para alguém ter pena dela, ter dó dela. E se você está perto de um vitimista, ajude ele. Como é que eu ajudo um vitimista? Como? Opção A. Quando estiver reclamando da vida, chorando, inclusive com lágrimas, sento do lado dele, canta aquela música que eu não lembro agora se é do Raimundo Fagner, fala, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, né? Ô Jesus, ainda bem que eu não fui para essa linha, né, de cantar, senão já pensou? Que miséria que seria, né? Passa a mão na cabeça dele, opção A. Opção B, grita com ele, fica nervoso com ele, perde a paciência com ele. Ou opção C, ignora ele. Qual opção você escolhe? Essa é a opção certa. Não adianta, aprenda uma coisa, se você tem um vitimista perto de você, quando você briga com ele, na verdade você está alimentando o vitimismo dele. Você não está ajudando ele. Você pode até pensar, não, eu vou lá e eu falo assim, é pesado, tal, eu corto, não. O vitimista, o vitimismo é alimentado pelo quê? Por emoções. Ou por aquilo que gera emoções. Mas é uma alimentação tóxica, ruim, perniciosa. Como é que você corta? Quando você vê a pessoa se vitimizando, você ignora ela. De verdade, não ignora na aparência, mas fica mal por dentro. Ai, tadinho. Ai, coitada. Não, ignora. E saiba que aquilo é ruim para todo mundo. Para quem está fazendo e para quem está recebendo. Ó,
para isso eu não tenho paciência, não tenho tempo, não tenho vontade, não tenho disposição. Então, você quer ficar com as suas feridas abertas? Fica sozinho. Você quer ficar com essas suas feridas purulentas aí? Fica sozinho. Não alimento isso. São essas feridas, o passado sendo trazido de volta, as coisas sendo remexidas. Ah, você lembra daquela coisa? Tem coisa que eu já falei. Até às vezes, muito raramente, né, teve uma fase, por exemplo, que eu não tenho uma boa lembrança. Não tenho uma boa lembrança do meu casamento, da minha paternidade, assim, daquela fase. Então, às vezes, vem minha mulher lá com aquelas fotos, assim. Eu já vejo até a foto, tem uma foto específica ali. E você lembra dessa época? Se eu estiver sentado na mesa, que é onde geralmente ela me pega para fazer isso. E você lembra dessa época? Eu já, dá licença. Não quero, não vou lembrar, não vou falar disso, não vou olhar para aquilo, não quero, não vou. Não, mas você não tem saudade? Não tem saudade, não quero falar sobre isso, não vou, isso aí já passou. E eu não vou voltar para lá. Eu não vou voltar falando disso, eu não vou voltar pensando, lembrando disso, não quero. Eu não alimento isso. Então, você quer cicatrizar feridas? Não alimenta. Não joga nada em cima. Deixa aquilo secar. Você tem pessoas na tua vida que até hoje te fazem mal pensar nelas, lembrar delas pelo que elas te fizeram? Seja sincero e perdoe elas. Como que eu vou perdoar uma pessoa que fez tal coisa comigo? Como Deus te perdoa dos seus pecados. Perdoe. Se você ainda não liberou perdão para alguém, libera perdão. Mas a pessoa nem me pediu perdão. Perdoe você ela. Quando você pedir perdão para alguém, aprenda isso. Você não depende da pessoa te perdoar. Você depende de se arrepender e de agir, pedir perdão. Se a pessoa não te perdoar, você não tem mais aquele peso sobre a sua vida. Quem ouviu isso? É assim que a Bíblia diz. Meu filho, meu pai não me perdoou. Você pediu perdão? Você arrependeu? Pediu. Então, isso é com ele agora. Está com aquela pessoa, aquele peso. Mas o que eu fiz? Você tem consequência. Tudo que você semeia, você colhe. Você plantou uma semente ruim, pode demorar. Essa árvore vai germinar, vai crescer, vai dar frutos ruins, você vai comer aqueles frutos ruins. Católico, crente, espírita, ímpio, ateu, pessoa que está cheia do Espírito Santo. Lei da semeadura é universal. Eu plantei muita coisa ruim, não colheu? Ainda tem colheita pela frente. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver que a pessoa se converte e as colheitas entram na conta do ímpio. Está escrito isso ou não? Pois a colheita do justo ruim entra para a conta de ninguém. Não, continua na conta do justo. Então, tem feridas que já foram sofridas, já foram dores, já foram vergonhas, já foram traumas. Deixa no passado. Não seja uma pessoa feridenta, machucada. Se levante. Pare de viver se arrastando. Não tenha a face da cobra. Tenha a face da águia que voa nas alturas. A Bíblia diz assim: os que são de Cristo pensam nas coisas do alto, nas coisas dos céus e não nas coisas da terra. Sentimentos e emoções são coisas da terra, não são coisas dos céus. No céu não vai ter sentimento. E aqui, e a última, ou que tenha testículos defeituosos. O que são os testículos defeituosos espiritualmente? São aqueles que não geram filhos espirituais. Quem não passa para frente, quem não é um pai ou uma mãe espiritual. Todo mundo tem condições de ser pai e de ser mãe, eu quero dizer, ou ser pai ou ser mãe espiritual.
Não está falando de você gerar filho humano, mas gerar filhos em Deus, de transferir aquilo que você recebeu de Deus, o amor, o conhecimento, a paz, a vida. Quantos aqui que não estão reproduzindo espiritualmente? Por que uma pessoa não reproduz? Porque ela é egoísta. Eu estou bem, fui salvo, fui liberto, fui curado, fui abençoado, mas não vou fazer isso por ninguém. Você não está vivendo a face do boi, a face do homem, se relacionando, servindo. Não está ocupando o seu lugar de um pai ou de uma mãe espiritual, que é a face do leão, que é aquela autoridade que você deve ter. Quantas vezes que Deus coloca pessoas debaixo da nossa autoridade, para que com a autoridade espiritual a gente abençoe, liberte, ajude, levante essas pessoas. Mateus 7,18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. E em 2 Coríntios 5,20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Deus não vai descer na terra, Ele tem nós. Para que por essas 4 faces, rostos, semblantes, atitudes, versões, não por uma ou outra, mas as 4 faces de Cristo venhamos representá-lo e sejamos luz, sejamos bênção e sejamos instrumentos de Deus na vida dos homens. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Que face falta ser trabalhada, desenvolvida, despertada, incorporada na sua vida. De repente você fala, não, eu tenho a face do boi. Não é a face do boi, você tem que ter as 4 faces. Não, eu tenho a face do leão. Aí eu tenho a face do homem. Não. Não se trata de uma face. Jesus teve as 4 faces. Ele foi o maior exemplo de equilíbrio que nós temos na história. Ele deve ser o nosso molde, a nossa forma, o nosso modelo. Jesus deve ser o nosso modelo. É nele que nós devemos nos espelhar. E essa palavra ela deve mexer com você aí agora, para que você pense. E não fique só no pensamento, mas que esse pensamento te gere uma oração a Deus. Senhor, me ajuda, isso aqui tem faltado na minha vida. Essa característica, essa qualidade, essa força, ou a humildade, ou a excelência, ou a autoridade, ou a flexibilidade, o calor humano, o tato, a sensibilidade emocional. E não confunda a sensibilidade com fraqueza. De ser uma pessoa e viver eternamente ofendido com qualquer expressão que você não esperava. Não, sensibilidade é perceber o que o momento ali exige. Opa, isso aqui está caminhando para um lado, eu vou me fortalecer no Senhor. Opa, eu estou duro demais aqui agora, eu vou permitir um quebrantamento aqui para viver isso aqui de maneira equilibrada.
ter a percepção espiritual. Essa situação aqui não é física, eu estou falando, eu estou discutindo, eu estou lutando, eu estou colocando força aqui, trabalho humano, mas isso aqui é sobrenatural, é Deus querendo mais de mim, então vou ter a face da águia, vou dar condições a Deus para que Ele opere sobrenatural na minha vida, para que o milagre aconteça aqui. E se você ouve e crê, você cresce em cada uma, não é uma, é em cada uma dessas 4 faces. E se parece mais com Cristo. Esse deve ser o nosso alvo. Você pode ter vaidade, ter um rosto nessa terra de um homem, de uma mulher, que você diga, não, eu quero me parecer com essa pessoa. Eu acho que ele tem traços marcantes, bonitos, perfeitos, parece, tem jovialidade, mas não pode se comparar à força que você deve empregar para se parecer com cada uma das faces, espiritualmente falando, de Cristo. Colocar força para ser uma pessoa completa. Não é perfeita, porque você já falhou, mas completa. Para ser um embaixador de Cristo eficiente. De forma que as pessoas te ouçam falar e sabem, esse aí é daquela nação, nação de Deus. Quando as pessoas olharem para você e verem a tua aparência, sabe, esse aí, eu já sei qual a nacionalidade dele, esse aí é de Deus. Quando as pessoas te ouvirem falar, elas saibam pelo teu idioma, e não é o idioma português, inglês, espanhol, hebraico, não, o teu idioma, a língua que você fala, a língua da fé, que saiba qual é a tua nacionalidade. Esse é de Deus, esse representa Cristo. Que quando verem teus resultados saibam, esse aí, ele não está nesse nível não, esse aí está mais alto, esse aí está nas alturas, esse aí ele serve a Cristo, ele conta com um poder sobrenatural, ninguém pode fazer o que ele faz, ninguém tem os resultados que ele tem, só quem serve a Deus. Oh meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por estar aqui ouvindo essa palavra. Antes de pregá-la, eu te agradeço por ouvi-la, porque a cada vez que nós ouvimos essa mensagem, ela nos mostra algo, nos mostra uma face que nós devemos trabalhar para tê-la mais. Para que ela, meu Pai, se acentue na nossa vida. Quantos de nós já nos conformamos em ter uma face? Em ser o homem, ou o boi, ou o leão? Nunca a águia, meu Deus, porque uma pessoa não vai ter a face da águia se ela não tiver as outras. A do sobrenatural, a do Todo-Poderoso de milagres. Mas eu oro, meu Deus, agora e te peço, que o Senhor nos ajude nesse corpo espiritual, a não sermos dos testículos quebrados, das mãos e pés defeituosos, do rosto deformado, do corpo, meu Deus, defeituoso, da vista comprometida. Que não sejamos, meu Deus, de nenhuma dessas formas, porque ou representa, meu Pai, incredulidade, ou preguiça, ou imaturidade, ou, Senhor, a inconsistência, a inconstância. E eu oro para que haja uma cura aqui, a cura espiritual em primeiro lugar. Daqueles que não criam, que passem, meu Deus, que essa palavra toque, quebrante esse coração, para que essa pessoa passe a crer, a fazer, meu Deus, a tua vontade, a praticar a tua palavra, não apenas a ser um ouvinte, mas a praticar, a declarar, a falar, a se posicionar como a tua palavra nos manda, para que assim, meu Deus, cada um de nós tenhamos cada uma dessas 4 faces, a do leão, a do homem, a do boi e a da águia, e que cada vez mais, Senhor, nos pareçamos com o Senhor.
seja pela nossa atitude, nossa visão espiritual, nossas palavras, nossas orações, nossa postura, nossas atitudes, nossas reações, o nosso cuidado com as pessoas próximas, as de casa, as domésticas e até aquelas que não conhecemos, que o Senhor tem colocado no nosso caminho, na nossa vida. Que a nossa atitude seja como a do Senhor, a de Cristo. E que assim, meu Deus, sejamos aprovados e abençoados pelo Senhor. Eu declaro, meu Deus, mudanças aqui. Eu declaro pessoas subindo o nível delas, colocando força onde até então não colocavam, porque creram na Tua palavra, e que essa fé gere mudanças, gere comportamentos novos, gere, meu Pai, essa pessoa se voltando para a direção do Senhor, e não mais continuar, meu Pai, prostrada, entregue, acomodada, conformada, numa condição indolente ou negligente, mas que crendo, meu Deus, ela coloque força nas obras, nas atitudes, nas decisões espirituais, para que o Senhor se agrade dela e a use como embaixador do Senhor, como uma embaixadora do Senhor, como instrumento poderoso nas Tuas mãos. É o que eu creio, eu recebo e eu declaro sobre cada um, meu Pai, que está aqui comigo nessa oração, que ouviu a Tua palavra, e eu declaro que por causa dela, por causa da Tua palavra, seja transformado e abençoado em nome de Jesus. Amém.